tema que eu acho importantíssimo falar é sobre a rigidez e sobre o perfeccionismo. Eu quero falar sobre isso porque eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica, muito exigente comigo mesma, muito perfeccionista. Isso tem um lado bom, né? Porque quando a gente tem um desejo, né, de fazer as coisas bem feitas, quando a gente tem uma certa rigidez com a qualidade daquilo que a gente faz, isso, é claro, nos leva a ter bons resultados, né? Mas o excesso de rigidez, de perfeccionismo também traz muitos prejuízos, né? E eu pude perceber isso em muitas situações da minha vida. Quando, por exemplo, eu me dedicava, me debruçava horas em cima de um trabalho, de uma palestra que eu ia fazer, de uma prova que eu ia fazer, e isso trazia para mim um consumo muito grande, né, do meu tempo, da minha energia, e o principal que acontecia era que eu achava que nunca estava bom. Então, não tinha um limite. Eu sempre queria mais, queria fazer melhor, queria ter mais excelência. Eu sempre tinha, assim, uma régua para isso, né? Me dedicava muito, 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 e então eu sentia que eu tinha feito o melhor que eu podia, e eu me sentia satisfeita com o que eu fiz, porque eu tinha certeza que eu me dediquei totalmente, 100% aquilo que eu estava me propondo a fazer. E é claro que eu sempre tinha bons resultados por causa disso, mas também tinha um custo. E uma coisa que é importante é que quando a pessoa ela é muito autocrítica, muito perfeccionista e cobra demais de si mesma, ela acaba de alguma forma também cobrando das outras pessoas, sendo crítica também com outras pessoas. E aí a vida vai ensinando que a gente pode flexibilizar mais. E quando eu entendi os benefícios de ter mais flexibilidade e de não ter tanta rigidez na minha vida, de aceitar que eu posso errar, de aceitar que eu, mesmo que eu me dedique muito àquilo que eu faço, pode ser que eu não tenha o resultado que eu espero e está tudo bem. A gente tem sempre uma chance de aprender com as nossas experiências, né, com todas as nossas experiências. E isso trouxe para mim uma coisa que é muito importante, que a pessoa que é muito rígida não tem, que é a leveza. Uma pessoa que é muito rígida, ela está sempre, parece que está sempre em estado de alerta. Ela nunca está leve, nunca está fluindo com a vida, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com as minhas experiências. E eu acho importante compartilhar isso. Se você é uma pessoa que é muito crítica consigo mesma, que é muito rígida, inflexível, olhe para isso, preste atenção, né, no custo que isso também traz para a sua vida e o quanto seria mais positivo se você fosse uma pessoa mais flexível e que com essa flexibilidade pudesse também ver outras possibilidades, ver a vida por outras perspectivas, né, e conseguir aproveitar também os bons momentos da vida, aprendendo e, por que não, até rindo dos próprios erros. E isso traz muita leveza para a vida, porque a pessoa que é muito autocrítica, muito exigente, muito perfeccionista, muitas vezes ela até deixa de fazer coisas também com medo de não fazer com aquela excelência que ela colocou para si mesma. Ela deixa de viver boas oportunidades na sua vida por causa desse medo de errar, medo de não ser perfeito, né? Esse, inclusive, é um dos motivos aí da procrastinação. Tem pessoas que procrastinam muito as coisas, empurram muito, porque elas têm tanto medo de não fazer bem feito, de não fazer com perfeição, que elas preferem não fazer. Então, a gente sempre tem que trazer o equilíbrio para a vida, né? Em todas as situações, em todos os contextos. Então, nessa questão da rigidez, do perfeccionismo, eu posso dizer pela minha experiência que quando eu comecei a entender que sendo menos exigente comigo, também seria menos exigente com as pessoas, e sendo menos perfeccionista, eu traria também mais flexibilidade, poderia me abrir para outras oportunidades e aprender mais com as minhas experiências. Isso me trouxe muito mais leveza, né, e menos sofrimento. Então, fica aí um convite para você refletir. E o que me fez perceber que eu poderia ser diferente, que eu poderia mudar esse meu padrão,
foi, em primeiro lugar, estando consciente de como eu agia, de como eu pensava, sentia. Os exercícios de mindfulness me ajudaram muito, realmente conseguir sentir muito mais prazer pelo momento presente, reconhecer as minhas capacidades e as minhas limitações também. Então isso foi muito importante. E a partir do momento que eu comecei a exercitar essa flexibilidade, eu passei também a ouvir mais as pessoas. Aquilo que eu ouvia e achava que era crítica das pessoas, eu passei a ver como uma possibilidade, né, que eu estava tendo ali de mudar também a minha forma de pensar. Ouvir o que as pessoas têm a dizer, aproveitar o que elas estão trazendo, né, de bom, e trazer para a minha vida como uma forma de experimentar novas maneiras de viver e de pensar. Então, essa flexibilidade, ela veio vindo para mim dessas maneiras, mas o principal é que quando eu comecei a exercitar a flexibilidade, eu comecei a sentir os benefícios. Imediatamente eu comecei a me sentir mais leve. E eu vi o quanto é mais prazeroso viver quando a gente consegue ser mais leve, deixar as coisas fluírem, não querer ter o controle de tudo, não querer ser perfeito, aceitando as minhas limitações e também reconhecendo as minhas potencialidades. E isso fez muita diferença na minha vida. É por isso que eu estou aqui compartilhando com você. E você? Você já parou para refletir, para se auto-observar, para ver se você é uma pessoa muito perfeccionista, muito autocrítica? Como é essa relação que você tem consigo mesmo e com as suas experiências? Deixa aí nos comentários. Aproveita também, se inscreve no meu canal, curte este vídeo, compartilha com alguém que pode se beneficiar e também me segue nas redes sociais. Um beijo para você.